Ela é membro do Instituto Psicologia em Foco, professora universitária, psicóloga clínica e mestra em subjetividade e práticas sociais na contemporaneidade pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em psicoterapia psicanalítica contemporânea pela EPPM e suas pesquisas atuais abordam os diferentes contextos clínicos psicanalíticos a partir da obra de Sandor Ferenczi. Eu converso com ela hoje, Emily Albuquerque. Emily, mais uma vez eu gostaria de agradecer imensamente por você estar aqui com a gente, participando, colaborando, trazendo um pouco mais da teoria do Ferenczi. Você que estuda ele com bastante ênfase há alguns anos já. Era um desejo meu já entrevistar alguém que falasse do Ferenczi. Na EPPM, né, tanto na pós-graduação quanto os professores que dão aula, eles citam um pouco do Ferenczi, alguns estudam, alguns já estudaram, alguns têm mais ênfase nele, outros em diversos outros autores, mas eu gostaria de trazer isso nos nossos vídeos, para a gente dar mais luz a esse autor, que é um autor tão importante que está sendo revisitado nesse momento em nossa contemporaneidade aqui no Brasil, né? No nosso contemporâneo brasileiro, digamos assim. Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente por você estar participando aqui com a gente. E, bom, vamos lá, né, iniciar a nossa entrevista. Emily, o Ferenczi, ele passou por um tempo um tanto não estudado, ele está sendo revisitado neste momento. Você poderia explicar um pouquinho mais para nós, porque por muito tempo ele passou por esse período apagado, digamos assim, e retornou agora, pelo menos nos estudos brasileiros? Bom, primeiro eu queria agradecer também, né, Gabriel, a oportunidade, também a EPPM, né, pelo convite. É um privilégio poder estar aqui falando, né, um pouco do que eu estudo já há alguns anos, né, do autor, das suas implicações no contexto clínico e também social, né, que não está separado. Então, eu gostaria de agradecer mesmo essa oportunidade. E por Eu que, que né, o agradeço. Ferenczi? E por que o Ferenczi, né? Porque ele não é tão conhecido, não foi muito bem aceito, né? E que de alguns tempos para cá, né, nessa contemporaneidade, a gente começou a escutar um pouco mais, ouvir falar dele, né? Até na IPPM também, né? Alguns professores citando e podendo usufruir do aporte teórico que o Ferenczi traz, mas que por muitos anos, né, houve um apagamento. Não só no Brasil, eu diria, né? Porque aí se a gente for entender a história, né? Até estou escrevendo um livro sobre Olha a só. noção, sim, sobre o epistemicídio mesmo da obra do Ferenczi, né? Então, por que houve um epistemicídio dessa teorização, que é um autor, né, que deu influências e margens para diversos outros contemporâneos, né, desde da psicanálise inglesa, da psicanálise francesa. Por que houve, então, esse apagamento, né? E não é... E aí, se a gente for pegar uma lupa, né, e observar a história, porque não tem como a gente estudar um autor sem pensar no contexto que ele está inserido, né? Quais são as Perfeito. implicações políticas, quais são as implicações críticas, né, que demanda ali na época, né, da ciência moderna, o Ferenczi estava buscando, assim como Freud, até porque eles eram grandes amigos, né? O Ferenczi é um autor que publicou inúmeros textos, né? Ele tem uma obra completa sobre teorizações desde a noção de trauma, que é o que eu vou falar se der tempo, né, um pouquinho mais para vocês, até a gente pode pensar na noção de introjeção, né, que é um conceito do Ferenczi, então, que depois a Klein, né, vai utilizar. E aí a gente pode pensar por que ele não foi, né, reconhecido por muito tempo. E aí a gente pensa que o Ferenczi, ele pegou uma obra do Freud, né, de uma obra que o Freud estava desenvolvendo acerca da noção da histeria, da neurose. Então a gente tem que revisitar um pouquinho o Freud para entender. Né, o Freud estava no contexto de tentar entender quais eram os sintomas, né, quais eram os sintomas das histéricas e por que elas, né, tinham essa psicossomática
que não tinha esse reconhecimento da medicina, né? Não se sabia por que elas estavam adoecendo. Então, né, é toda a base da teoria psicanalítica. O Ferenczi está nesse movimento. Ele está ali junto com o Freud. No entanto que eles, assim, eram tão amigos, né? O Freud falava sobre a teorização dele, o Ferenczi também falava que estava estudando, eles não só sobre isso, mas sobre questões íntimas, né? É até engraçado. Eu acho que ler as cartas, tem um livro, né, que são as correspondências entre Freud e Ferenczi, e eles enviaram mais de 1.200 cartas um pro outro. Nossa! Caramba! Muita coisa, né? Imagina, naquela época que a gente não tinha essa oportunidade tecnológica, né, de estar conversando, Exato. era tudo aqui, manuscrito. Caramba. E aí, se a gente for ler nessas 1.200 cartas, eu diria que era uma leitura de cabeceira, assim, porque é muito curioso, assim, eles falam, né, da vida pessoal, dos filhos, Freud vai falando da vida dele, muito engraçado, interessante, é quase uma novela, a conversa dos dois, né, então... Que legal, que legal. Eles são muito amigos, assim, né, muito íntimos. E aí, depois de um tempo, né, o Freud vai descrevendo, então, a teorização da sedução, da teoria da sedução generalizada. E na carta, né, de 69, Freud vai falar assim, olha, eu não acredito mais na minha neurótica. Né? O que seria isso? Freud não acreditava mais, então, que a histeria, os sintomas, né, de onde vinha, acontecia por conta, principalmente, dessa sedução infantil, né, dessa violência infantil, desse abuso que as crianças tinham em relação aos adultos, essas violências, né, do contexto social, que causava certo impacto no psiquismo e causava um adoecimento, né, ia por meio de sintomas. Essa era a primeira teoria da sedução generalizada. E aí o Freud fala que não acredita mais nisso, porque o Freud ele já está começando a desenvolver a noção de fantasia. Então, o Freud vai falar assim, olha, nem todos os pais foram abusadores, né? Nem todos os homens são assim. Então, essas histéricas, elas também têm fantasias acerca da sexualidade, que era muito reprimida, muito repressora. Freud, ele vai construindo, então, uma outra parte de sua obra. E o Ferenczi, ele está num contexto um pouco diferente do Freud. Lembrando que o Freud, ele começou a psicanálise atendendo, né, as histéricas. Perfeito. E aí o Ferenczi não, porque o Freud tinha ali o setting dele, né? Ele atendia, ouvia, foi um ato revolucionário, né? Para a psicanálise, para o movimento feminista também, porque o Freud começa a dar atenção, né? A algo que era muito deixado de canto, né? Ou então só colocado por meio de medicações, só que não funcionava, né? Até que então Freud começou o método da associação livre, da escuta, do recalcamento dessas lembranças infantis, né, e via por meio dos sintomas. E o Ferenczi, ele já tem um outro contexto. Então, o Ferenczi, ele foi um psicanalista, que também é médico, né, também judeu, mas ele não era de Viena. O Ferenczi era de Budapeste, da Hungria. Pensar na Hungria é pensar num contexto geográfico e político muito diferente de Viena, que Viena era um aporte ali, né, de movimento cultural, de civilização, né, daquilo que estava ali emergendo naquele momento. E Budapeste já ficava um pouco à mercê ali de Viena. Então, para a gente estudar, muitos, né, que ficava ali no Império Austro-Húngaro naquela época, a Áustria estava dominando Budapeste. Então, muitos tinham que entrar, né, em Viena para conseguir estudar. Então, o Ferenczi não foi diferente. E aí, Ferenczi começa, então, a trazer a psicanálise de Viena para Budapeste. E em Budapeste, ele não atendia nesse contexto, desse setting tão organizado, né, tão neurótico, tão elitizado, que só quem tinha atendimento, né, a maioria eram as mulheres que tinham poder aquisitivo, enfim. Ferenczi já começou atendendo outros tipos de pacientes, porque ele trabalhava em um hospital emergencial, né? Ele trabalhou na guerra, ele trabalhou em um asilo que atendia prostitutas, atendia idosos, atendia pessoas carentes, então atendia homossexuais, né? Vamos colocar assim que para aquela época, e aí a gente pensa que a escrita, né, na psicanálise, ela não é descontextualizada. O autor, ele vai falar do lugar que ele ocupa. O psicanalista também. Perfeito. Né? Nós na clínica também. Então, o Ferenczi, ele vai escrever a sua teoria a partir das vivências que ele tinha naquela época.
E aí não eram vivências comumente, né, escritas e descritas por meio de outros psicanalistas. Então, o Ferenczi ele vai tendo uma outra realidade que ele vai vendo que a teoria que o Freud aplica, e quando o Freud faz essa mudança na teorização, não se aplica aos pacientes que fogem desse modelo neurótico. Uhum. Isso não foi muito bem visto na psicanálise, vamos colocar assim. Então já começa aí esse movimento de por que então Ferenczi não foi tão estudado, não é tão falado, né? Até hoje tem resistências em relação à sua teorização. E aí a gente pode entrar no movimento, que o Ferenczi começa a pegar, então, essa teoria da sedução generalizada, isso está escrito em cartas, né? E ele fala assim, olha, Freud, peraí, eu acho que essa parte aqui ainda dá pra gente utilizar. Porque eu, atendendo bastante homens, eu vejo que esses homens estupram. Eles fazem isso com as mulheres, com as crianças. Então, eu escuto um outro lado, que é a pessoa que faz esse tipo de adoecimento. Então, as histéricas, elas não estão só fantasiando. Tem algo de verdadeiro e real nesse contexto. Não é fantasia. Tem uma realidade ali dura e difícil. E isso está colocado, né? Se a gente for ler a obra do Ferenczi, ele deixa muito claro essa parte. E aí ele pega, então, essa teoria da sedução generalizada, ele pega essa teoria desse início do Freud, e ele vai destrinchando. Né? Então ele vai construindo aí uma própria teoria acerca dessa noção de trauma infantil, e o quanto isso significa, né? O quanto, então, essa realidade significa para o sofrimento humano, para o sofrimento psíquico. Ferenczi não está muito preocupado em escrever uma epistemologia científica, típica da ciência moderna, que possa fazer, então, uma teoria, né, que é considerada aceita, tal como Freud fazia. Vamos colocar assim que o objetivo do Ferenczi era mais prático. Ele queria, então, ali dentro do atendimento do hospital, da onde ele estava mergulhado, que aquela teoria surtisse efeito. E não tinha como só surtir efeito ficando em silêncio, atrás, né, dos pacientes, esperando que eles falassem. Tem paciente que não conseguia nem entrar em contato com o próprio sofrimento, muito menos ter um recurso de fala, um recurso metafórico, né, para internalizar, para poder se expressar de suas próprias fantasias. E aí eu já posso só, né, colocar uma pimentinha aqui na nossa discussão. Por favor. Por isso que Ferenczi está sendo tão revisitado hoje. Porque a gente tem uma falta de um simbólico, de uma fantasia, é tudo muito cru, né? Muito ali do ato, do real, e esse empobrecimento, esse embotamento afetivo, né? Que a gente pode pensar que é tão crucial para a clínica. E aí o Ferenczi ele vai tentar falar, então, se os pacientes eles não entram nesses modelos, e quais pacientes seriam esses? Que é o que o Freud falou que não era possível tratar pela neurose de transferência. Né? Seriam, então, os melancólicos, seriam os pacientes psicossomáticos, os pacientes psicóticos, vamos colocar, né, os pacientes narcísicos, os pacientes limítrofes, os casos limítrofes, que não estariam na neurose, né, e nem naquela psicose clássica freudiana, mas que o método neurótico, como o próprio Freud disse, neurótica transferência não funcionaria, né, com esses pacientes. E aí o Ferenczi pega, então, vamos colocar esses rejeitados e tenta criar, então, uma teoria para acolher esses pacientes. Perfeito. Muito, muito interessante, Emily. E o quanto é importante a gente considerar a influência do social no campo da fantasia, né? O quanto o social influencia a fantasia, ela não parte do nada, né? Muito bom. Muito fantasiar bom. É um dispositivo, é um recurso que para a criança conseguir fantasiar, ela precisa comer, ela precisa se alimentar, ela precisa ter roupa, né? Ela precisa ter um ambiente ali minimamente favorável para conseguir estudar, para conseguir elaborar suas vivências. E se a gente está falando, então, de pacientes que não têm esses recursos, que não tiveram,
esse cuidado mínimo de base, que teve uma invasão no psiquismo, uma invasão do social, né? Seja por meio de uma violência, por meio de abusos psicológicos, abusos físicos, enfim, toda uma teorização que o Frenz vai construir dessa importância, então, do ambiente para que a criança possa fantasiar, para que ela possa brincar. Para a gente brincar, tem que estar tudo bem, né? Não tem como eu brincar com os meus pais, minha mãe apanhando do meu pai, não tem como eu brincar sendo abusada, não tem como brincar com fome. Exato. Então, eu diria assim que acho que a teorização do Ferenc, ela é uma questão política e crítica, né? Ela é poder olhar, então, para uma teoria e falar assim, tá, mas como que faz, né, pra gente ser neurótico? Né? Pede, então, que pra gente viver num sistema que a gente vive, a gente tem que ter um mínimo de organização. Mas será que todo mundo tem esse privilégio de fantasiar e de se organizar? Né? De poder ficar, então, suportando um silêncio, uma clínica tradicional, que Freud tinha proposto, né? Então, às vezes, o sofrimento, né, ele vai passar pela atuação, ele vai passar por essa falta de recurso, e vai precisar, então, de um analista que ampare por meio de um setting muito diferenciado. E aí que vem a crítica do Ferenczi daquela época, por isso que ele foi tão renegado, né? Ele foi renegado pelo Ernest Jones. O Ernest Jones foi o primeiro, né, psicanalista que escreveu uma bibliografia do Freud. E o Ernest Jones foi analisando do Ferenczi. E ele não gostava muito ali da relação entre o Freud e o Ferenczi. E aí, o Ferenczi, né, ele vai passar por um movimento ali muito triste, né, que foi o momento em que ele adoece, né, perto dos seus 57, 58 anos, ele vai se adoecer, ele vai ter uma anemia, e aí ele vai ter problemas respiratórios. E o Ernest Jones, nessa bibliografia, escreve, então, que antes da morte do Ferenczi, ele estava meio com amnésia, meio enlouquecendo, já não batia muito bem as ideias que ele estava escrevendo. Pelo fato do Ferenczi estar escrevendo, então, uma clínica muito diferente da que o Freud estava propondo naquele momento. Então, um preconceito aí a gente coloca. E muitos pegaram essa bibliografia, que foi muito famosa, né, escrita pelo Ernest Jones, e acabaram acolhendo, né, essas ideias. Porque o Freud, ele tinha uma abertura com o Ferenczi nessas 1.200 cartas que eles escreveram. Freud falava, ó, Ferenczi, esse caminho aí eu já fui, mas se você quiser trilhar, tipo, vai lá, né, tenta lá. Então, o Freud dava essa abertura, né? Diferentemente da briga que o Freud teve com Jung, né, da briga com outros psicanalistas, que o Freud falava, peraí. Então, com o Ferenczi, ele ia dando essa corda. E o Ferenczi, ele ficou conhecido, né, como um elefante terrível, né? Então, aquela criança terrível, a criança que vai cutucar, vamos colocar, a ferida narcísica da psicanálise. Né? O Ferenczi, ele abriu os olhos da psicanálise para um lugar que a psicanálise queria colocar para debaixo do tapete. Então, esses pacientes aqui, esse contexto social diferente aqui, né, menos elitizado, não vamos dar muita atenção para isso, não. E aí o Ferenczi pegava, né, falou, peraí, não é bem assim, ó, meus pacientes aqui, como que eu faço, então, para atender, né, situações vulneráveis, quando não corresponde, quando o método não é associação livre, quando não é angústia recalcada. A gente vai tendo, então, né, um outro tipo aí de pensamento, um outro tipo de viés, né, uma outra leitura, que é uma leitura social e que fere, né, ela vai colocar aí numa ferida da psicanálise que, às vezes, então, a gente prefere não ler, não escutar, né, esses autores. E aí vem essa questão do epistemicídio, né, que é o que eu estou escrevendo, enfim, desenvolvendo aí. Que legal. Por favor, nos avise antes do lançamento desse livro para a gente lançar na EPPM também e poder divulgar, sim, por favor. Sim, então, acho que esse trabalho de divulgação, né, que bom, né, Gabriel, que vocês têm essa possibilidade de, por meio de um canal, por exemplo, transmitir um conhecimento, né, que não fica ali só naqueles artigos científicos, né, com uma linguagem erudita. Então, acho que aqui já é uma democratização do conhecimento, né, que fica acessível a todo mundo. Então, isso é uma aula.
É uma aula que eu poderia estar dando aí, né? E aqui todos podem ter acesso. Exato. Então, acho que é mais ou menos um pensamento aí bem ferenziano, né? Democratizar, e aí o Frenz ele vai colocar, então, uma clínica ampliada, né? Tem vários lugares aqui do Brasil que utilizam o Ferenzi como referência, por exemplo, para usar a clínica de rua, a clínica psicanalítica de rua, né? Então, tem em São Paulo. A gente vê a clínica pública de psicanálise, que é a clínica de rua, que é a clínica ali com as pessoas passando em volta, né? Com aquela multidão. Então, uma fala, uma escuta, um olhar, Perfeito. um estar com, que é um conceito ferenziano, né? O estar com, sentir com, é democrático, né? É acessível. Eu fico muito feliz em ouvir isso, Emily, porque assim, nós que estamos rodeados e permeados, mergulhados na psicanálise, a gente sabe que ela não é uma teoria de completa rigidez, elitizada, né? A gente sabe que a realidade das clínicas, né, e da prática da psicoterapia, ela sempre está aberta, sempre a intenção dela é ajudar o paciente e não se mostrar algo rígido, né? O que eu quero dizer? Eu fico muito feliz em fazer essa entrevista porque a gente mostra para todos os públicos que a psicanálise não é algo extremamente rígido, extremamente trancado dentro de suas clínicas e que a gente está sempre lutando, né, através dos teóricos e estudando para que isso possa ser cada vez mais democrático para o público, né? Tem uma autora que eu gosto muito. Ela é uma psicanalista lá da Federal do Rio. Ela chama Jo Gondar. E ela é uma estudiosa de Ferenczi, né? E ela tem um capítulo de um livro, na verdade um livro, né? Que chama Ferenczi como um pensador crítico, político, né? Ferenczi como pensador social, que é algo que a gente pode pensar que para a psicanálise, a psicanálise é muito criticada por relevar esse contexto histórico, cultural, social, né? Então, que bom que a gente pode, apesar com uma dívida aí eterna, né, de um tempo, mas que agora a gente está podendo ler esses autores psicanalistas, não só Ferenczi, mas, por exemplo, o Frantz Fanon, né, que também foi muito relegado. Então, a gente tem a Virginia Bicuda, a gente vai ter outros psicanalistas que foram apagados, assim, né, por um movimento aí mais conservador, um movimento em que prevalecia, então, um tipo de discurso, né, que eu acho que é isso que a gente precisa, então, dar conta desse passado, eu diria ainda presente, de uma psicanálise muito inacessível. Exato. Então, vamos ver se a gente consegue aí, a gente tem que se haver com essa dívida, né? Por favor, eu acho que seu livro será um dos que vão abrir caminho, né, para a gente conseguir ir pagando essa dívida. Sim. Que é tão cara, anos, né? É de anos. Porque, né, que alguns autores a gente não escuta falar, algumas autoras, elas ficaram, assim, apagadas, né, e outros não. Então, que discurso que predomina, que discurso que é apagado na história do movimento psicanalítico, né? No Brasil não vai ser diferente, uma vez que o Brasil vai ter essas raízes, né, da psicanálise inglesa, apesar do Ferenczi ter influenciado, né, o pensamento do Winnicott muito grandemente, né, um pensamento também, uma parte do pensamento do Lacan. Então, vamos dizer assim que o Ferenczi, ele deu essa base, né, para Klein, né? Então, ele vai dando essa base, porém, ele não foi muito citado, ele foi renegado, né? Porque, então, além de ser um autor húngaro, uma língua que não era a língua que predominava, né? A gente também já vai tendo essas desigualdades dessas questões geográficas mesmo. Né? Sim. Então, é uma língua difícil aí do leste europeu.